Mudanças acontecendo nessa janela de transferências. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo. Vamos começar pelo atacante brasileiro Savinho, que já jogou na seleção e que foi revelado pelo Atlético Mineiro e atualmente está jogando lá no Manchester City. Ele pode ser uma das principais transferências no mercado europeu nessa janela de transferências que está acontecendo. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Tottenham ofereceu 50 milhões de euros, que dá cerca de 316 milhões de reais, para contratar o atacante, que tem somente 21 anos. O Savinho aprova a negociação e está disposto a trocar o City pelo Tottenham. Savinho está no Manchester City desde 2024 e foi comprado por 25 milhões de euros, o que dá aproximadamente 152 milhões de reais na cotação da época. De lá para cá, ele jogou 48 partidas, marcou 3 gols e deu 13 assistências. O brasileiro Rodrigo Raio, que joga no Real Madrid, ao que tudo indica, está de saída do clube espanhol e é desejo de vários clubes ingleses, incluindo o Arsenal, o Liverpool e também o Manchester City do Savinho, que também demonstrou interesse pela contratação do Rodrigo Raio. Claro que o Manchester City, com a saída do Savinho, com a saída do Grealish também, vai abrir uma porta aí, e também provavelmente o brasileiro Rodrigo Raio. Aí teríamos 2 brasileiros lá no Manchester City, caso ele está pedindo 100 milhões de euros para deixar o Rodrigo Raio ir embora. A gente sabe que depois da chegada do Xabi Alonso, depois que o Ancelotti saiu para comandar a seleção brasileira, muita coisa tem mudado lá no Real Madrid. E o Rodrigo Raio também acabou demonstrando um descontentamento, principalmente por conta da posição que ele joga, né? Ele gostaria de jogar mais pela esquerda e o Rodrigo Raio a gente sabe que é um peça coringa, né? Joga pelo meio, joga de meio atacante, joga pela direita, mas ele gostaria mesmo de jogar pela esquerda. Só que é um time chapado, repleto de outros craques, que seria difícil ali ele ganhar a posição, apesar da moral que ele tem lá no Real Madrid. Então, portanto, é muito provável que ele saia mesmo, e a possibilidade muito grande dele para o Manchester City por vários motivos, porque é um clube grande e também porque o Pep Guardiola gosta muito do futebol dele. Outro que também pode chegar lá no Manchester City é o goleiro Donnarumma. Ele acabou não sendo relacionado para a Supercopa da Europa e ele pediu para deixar o time francês por se sentir injustiçado, principalmente, meus amigos, porque ele não teve o seu salário aumentado de acordo com o que ele havia pedido. Ele desejava ter o salário aumentado, por quê? Porque ele fez uma boa campanha, principalmente na Liga dos Campeões, que o Paris Saint-Germain foi campeão. Muitos jogos decisivos, o PSG só passou por conta das grandes defesas que o Donnarumma fez. E aí, na hora da renovação do contrato, ele pediu um salário um pouco maior, o PSG não fez justamente o contrário. O PSG diminuiu o salário dele e ofereceu alguns bônus, segundo os diferentes jornais europeus, é claro. Portanto, é muito provável que o Donnarumma saia do PSG e acabe pintando lá na Premier League, jogando pelo Manchester City também. Aí teríamos o Donnarumma, teríamos o Rodrigo Raio e teríamos também o Savinho brasileiro lá no mesmo time, que seria um baita de um timão, hein? Inclusive, falando ainda do PSG, ele já até contratou um goleiro para substituir uma provável saída do Donnarumma. Eu tô falando do Lucas Chevalier, que jogava na verdade lá no Lille, e que agora faz parte aí da equipe do Paris Saint-Germain. O Manchester City entrou em contato com o Paris Saint-Germain para comprar o goleiro, mas os franceses acabaram pedindo 50 milhões de euros, que dá cerca de 316 milhões de reais. O City considera esse valor um pouco elevado e ainda não se posicionou sobre a possibilidade de levar o Donnarumma lá para a Premier League, muito menos o Donnarumma ainda falou qualquer coisa sobre o assunto, confirmando a saída dele lá. Portanto, isso ainda está em negociação. Falando de outro brasileiro também, do Roger Guedes, que atualmente está jogando lá no Al Rayyan, e o Al Rayyan está fazendo jogo duro para liberar ele para o Grêmio. Até essa última terça-feira, o Al Rayyan não havia respondido a proposta enviada pelo Grêmio no fim de julho, mas um novo movimento faz o tricolor manter a esperança na contratação. Qual movimento é esse? O empresário, o Paulo Pitombeira,
ele está viajando nessa quarta-feira lá para o Oriente Médio para negociar a saída do atleta. Nos bastidores do Grêmio, a transferência é vista como muito difícil, já que o Roger Guedes é titular lá no Al Rayyan e tem contrato até 2027, ou seja, vai ser uma negociação um pouco travada, mas Pitombeira já, essa altura, né, que eu estou gravando esse vídeo, já deve ter viajado lá para o Oriente Médio para fazer essa negociação. Agora, falando de lugares distantes, o Spartak de Moscou da Rússia sinalizou uma proposta para contratar o lateral esquerdo Guilherme Arana, que atualmente joga no Atlético Mineiro. Os valores giram em torno de 8 milhões de euros, o que dá cerca de 51 milhões de reais. Durante o Mundial de Clubes, o Arana recebeu diversas sondagens de futebol europeu, inclusive da Rússia, que está tentando essa negociação com ele. Só que nenhuma dessas propostas acabou sendo concretizada. Arana tem 28 anos e está no Atlético desde 2020. Antes, ele teve uma passagem bem discreta pelo futebol europeu, onde jogou pelo Sevilha da Espanha e também pelo Atalanta da Itália. Ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Nesse ano, ele está enfrentando algumas lesões e ainda busca uma sequência de jogos, busca ter um pouco mais de minutagem aí o Guilherme Arana. Voltando para o Chelsea está negociando também com o RB Leipzig. Mano, o Chelsea está querendo montar um timaço, cara. Já é um timaço, tanto é que venceu o Campeonato Mundial de Clubes, né? Mas agora ele está querendo contratar o Xavi Simons. A venda do atacante João Félix lá para o Al Nassr pode até ajudar nessa transferência do Xavi Simons para o Chelsea. O clube alemão, o RB Leipzig, estaria pedindo 60 milhões de libras, o que daria 448 milhões de reais, é dinheiro pra caramba, para poder vender o Xavi Simons lá para o Chelsea. Eu nem sei, cara, se o Xavi Simons está valendo toda essa grana não, mas é o que o clube alemão, o RB Leipzig, está pedindo, né? E as conversas entre os clubes, o Chelsea e o RB Leipzig, já estão até bem avançadas nesse assunto. O jogador holandês ele se interessou pelo projeto apresentado pelo Chelsea e, segundo o jornalista Fabrício Romano, que é especialista no mercado de transferências, o RB Leipzig contratou o Xavi Simons em definitivo no início desse ano por 50 milhões de euros e agora está pedindo 60 milhões, né, que tirar uma graninha a mais aí, não quer perder o que gastou no Xavi Simons. E o contrato dele vai até 30 de junho de 2027, ou seja, ainda tem 2 anos, né, praticamente 2 anos até acabar o contrato dele aí. Pelo RB Leipzig, Xavi Simons disputou 33 jogos oficiais em todas as competições. Dessas ele marcou 11 gols e deu 8 assistências. Ele também foi alvo de interesse do Arsenal, do Bayern de Munique também. E, caso contratado lá pelo Chelsea, ele será o 4º reforço do Chelsea, depois do Gietzen, depois do Dilap e também do atacante brasileiro João Pedro. E chegando lá, é claro que ele vai formar ali um ataque junto com nada mais nada menos que Cole Palmer, que foi considerado o melhor jogador do Mundial de Clubes. Essas, portanto, meus amigos, foram aí as mudanças que provavelmente vão acontecer nessa janela de transferência. Não esquece de deixar o like, clicar no gostei e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!